Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui mais uma semana, quinta-feira, às 12 horas aí na sua telinha, para compartilharmos os grandes feitos do Senhor. Estou aqui com uma pessoa muito especial que a gente vem marcando a agenda lotada do homem, mas a gente conseguiu hoje um tempinho para ele vir aqui e contar para a gente tudo que o Senhor tem feito na sua vida. E meus irmãos, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixa um like também já nesse vídeo. E se Deus te abençoar, como eu sempre falo para vocês, tocar no seu coração, falar com você, deixa um comentário ou até mesmo compartilha esse vídeo lá no grupo da sua igreja ou manda aí para seus amigos, enfim, que precisem ouvir essa palavra. Vamos lá, ele que nasceu em Vitória do Santo Antão, viu? Nasceu para vencer o homem, casado já há 22 anos com Cirleide, pai de João, Pedro e Daniel, pastor há 3 anos e hoje ele é pastor atualmente da Batista Ebenezer, né? Em uma das congregações da igreja em que eu congrego, que é a Batista Ebenezer em Palmeirina, onde tudo basicamente começou sobre a história da nossa igreja, mas isso fica para outro momento, né? Seja muito bem-vindo, pastor Bosco, ao MapaCast. Obrigado, Edja. Para mim é uma grande alegria, né? Me sinto muito honrado, né? Graça e paz, boa noite a todos. Enfim, para mim é uma honra, né? Um grande privilégio. Enfim, vamos caminhando, Vamos embora. Então quer dizer que você é um pastor recente, né? Há 3 anos fosse ordenado, Bosco. Agora, eu já quero que eu sempre inicio geralmente pela infância do pessoal, né? Já já a gente chega aí. Tá. Mas conta um pouquinho como foi tua chegada antes da tua conversão, mas em relação à igreja mesmo, que eu sei que você chegou ali servindo nos bastidores, né? E aí com pouco tempo você se tornou uma pessoa de confiança, cresceu muito na fé e hoje está aí à frente de um trabalho. Fala um pouquinho sobre isso. Em 2017 eu recebi uma palavra do Senhor, né? Eu estava trabalhando e nesse trabalho, no horário do almoço, às vezes a gente ia lá na Assembleia, ali no momento de oração. Quem nunca, né? E em algum momento ali eu recebi uma palavra. A irmã estava pregando sobre Mefibosete e aquele texto falava que Mefibosete iria sair do Lodebar e ele ia sentar e comer na mesa do rei. E naquele momento aquela palavra foi liberada e eu peguei aquela palavra no meu coração, só que eu não entendi. Então passou-se o tempo, alguns meses, o cargo que eu estava na empresa foi extinto. E eu fiquei desempregado. Aí passou-se o tempo, desempregado, e depois alguém me chamou para voltar para o Hiper, porque até então eu trabalhava no Todo Dia, né? Aí comecei a trabalhar lá no Hiper e tentaram fazer com que eu voltasse para a empresa de novo. E fiz exame, enviar documentos para Curitiba, e Deus dizendo a mim que eu não iria voltar mais para a empresa. Mas até então eu disse, não, isso é coisa da minha cabeça, eu vou tentar de novo, o pessoal está lutando para mim voltar para a empresa. E final da história, eu não voltei para a empresa. Não deu certo, não né? Deu certo. Porque quando a porta fecha, fecha mesmo, né? Quando a porta fecha, fecha. Né? Aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas aquilo que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. E Deus já vinha falando comigo que eu não ia mais trabalhar. E até então tinha pego um trabalho terceirizado, estava ali trabalhando como terceirizado, e de repente a porta se fechou. Nem voltei para a empresa e eu fui demitido como terceirizado. Aí eu fiquei um tempo, né, e Deus começou a falar comigo que eu ia transicionar, sair do lugar que eu estava congregando para ir para outro lugar. E eu recebi o convite para ir na Ebenezer e fui, gostei. E acabei saindo da congregação que eu estava e fui para a Ebenezer. E fui, cheguei, amei estar naquele lugar, me apaixonei. Quando eu cheguei, o pastor Júlio estava tirando algumas pessoas, né, de disciplina naquele dia ali, trocando. E foi muito interessante aquele dia. E Deus falou muito comigo, ao meu coração. E eu voltei para casa e disse, não, é esse o lugar. Esse lugar que o Senhor quer que eu
monta a minha tenda e fica ali. Enfim, eu cheguei, aí fiquei 1 ano, aí conheci a célula, fui para a célula de dentes eu já conhecia do quartel, né? E comecei a ir para a célula sem nenhuma expectativa, porque eu sempre queria assim, que as coisas de Deus, quando ela está determinada para você, tem coisas que você vai correr atrás, mas existem coisas que ela vão vir até você. Existem coisas que o Senhor vai colocar nas suas mãos, você não vai pedir. Ele mesmo vai querer te abençoar, vai te dar. Enfim, a gente passou aquele tempo ali na igreja e tal, servindo, fui para a célula, tornei o auxiliar de célula, fiquei ali como auxiliar, ajudando, aquilo que estava disponível eu ia fazendo. Aí teve um dia que Fabiano e Givanildo começaram a trabalhar vendendo coco. Aí ligaram para mim, tá trabalhando? Eu disse, tô não. Eu estava estudando para fazer concurso que eu disse para o comércio. Eu não queria voltar não, Senhor, não menosprezando as pessoas de lá. Mas eu já fazia 10 anos que eu estava trabalhando lá. Eu disse, eu quero meu concurso agora, eu quero meu concurso. Enfim, e eles chamaram e disse, você vai pagar? Eu disse, vou. Eu disse, então eu quero trabalhar, eu tenho coragem de trabalhar. E comecei a trabalhar, já estava na igreja, e trabalhando, vendendo coco. E um dia eu encontrei com o Gleison, encontrei com o Bruno. Eles conversaram comigo ali, no mês de novembro, mais ou menos. E até então, me perguntaram sobre mim, se eu estava trabalhando. Aí eu falei um pouco da minha vida, disse que estava estudando, que tinha saído do trabalho e tal. E tudo bem. Aí, perto de dezembro, teve uma reunião com a liderança e eles disse, tu precisa ir comigo para a reunião da liderança, porque os auxiliares de célula precisam participar e tal. Eu disse, eu vou. E fui. E quando eu cheguei nessa reunião, o pastor Júlio disse, olha, a gente está pensando em colocar uma pessoa aqui integral, por tempo integral aqui na igreja, para trabalhar e tal. A gente vai assinar a carteira dele e tudo, dessa pessoa e tudo. E na hora o Espírito Santo falou, é você. Aí eu disse, eu cheguei ontem aqui, né? Fazia mais ou menos 1 ano que eu já estava na igreja. Eu disse, como é que sou eu? Faz só 1 ano. E o Espírito Santo falando e eu duvidando. E quando terminou a reunião, ele me chamou. Esse bolso nós pensamos em você, colocar você e tal. Você topa e com certeza veio na hora. Enfim, aí disse, espera um pouco que a gente vai finalizar algumas coisas. Quando foi em janeiro, eu assumi. Né? E a pastora me chamou, falou toda a rotina, que eu tinha que limpar a igreja. Né? Enfim, ela disse, você tem que lavar os banheiros e tal. Aí eu dentro, né? Por dentro pensando, eu digo, eu ajudo qualquer coisa, menos lavar os banheiros. E não é que ia me diminuir, mas eu nunca gostei de lavar. Mas eu não disse nada a ela. Eu disse, amém, pastora, tá ok, tudo certo. Só tem que lavar os banheiros terça, quinta e domingo. E quando tiver culto das mulheres no sábado, você tem que lavar também. Eu disse, Pronto, okay, então. O que seria uma vez era 4. Porque no moído de Jeová, a gente faz até o que não gosta, né, meu filho? É verdade. E ali, né, eu disse, ok, pastora, vamos embora. E eu comecei, né, limpando a igreja. E tinha o meu horário. Eu sou pastora, toda manhã eu faço meu devocional, eu vou chegar mais cedo aqui fazer meu devocional e começo o meu horário de trabalho. E ela, ok. E ali eu comecei, aí me encontrava com a pastora Lindaci, e a gente começava a orar, e 9 horas eu subia para trabalhar. E, de fato, foi um tratamento na minha vida. Porque hoje eu amo lavar os banheiros da igreja. Hoje eu tenho prazer de lavar os banheiros da igreja. Né? E comecei limpando a igreja, e depois a pastora me colocou para assumir a célula de Rony. E eu disse sim, sem saber das coisas, mas eu disse sim. E, enfim, a gente foi fazendo, depois ela me colocou para discipular algumas pessoas, e eu fui discipulando, liderando a célula, limpando a igreja, recebendo pessoas, e a demanda foi chegando naturalmente, e eu fui respondendo. Até que teve um dia que o pastor Cristiano Branco foi pregar na igreja e me deu uma palavra que eu tinha recebido há muitos anos atrás. E ele veio nesse dia para me lembrar daquilo que eu tinha ouvido, do meu avô, o pai da minha mãe, né? Assim que eu me converti,
eu fui falar para ele, vou me converter e tal. Aí ele disse para mim, eu não vou ver, eu não vou estar mais aqui, mas seus tios vão ver. Seus tios vão presentear. Um dia você vai estar à frente da igreja, você vai estar liderando pessoas. Você vai estar cuidando de pessoas. E passa-se um filme, né? Você vê que é Deus fazendo coisas que você, humanamente falando, você olha para você mesmo e você diz, não, eu não consigo. Né? Eu não chegaria até aqui se não fosse a boa mão do Senhor. Assim como foi com Neemias. Enfim, mas... e dali as coisas foram acontecendo, né? Até que chegou um tempo que a gente estava em uma reunião e o pastor Júlio chegou para mim, para a Sirleide, e disse, olha, a gente tem algumas coisas para comunicar para vocês. A primeira é que vai ter um congresso de pastores e pensamos em levar você. Só que dias antes, eu estava limpando a igreja e aquela vontade de orar. Eu parei, eu disse, eu vou orar um pouquinho. Aí eu subi para o MIB, ali comecei a orar. E Deus dizendo assim para mim, prepara que tu vai viajar. Prepara que tu vai viajar. Aí eu cheguei em casa e disse, moção, a gente vai viajar. Ela disse, vamos viajar para onde? A gente não tem dinheiro nem para botar combustível no carro para Cachoeirinha e o carro tá pingando óleo. Eu disse, não, mulher, nós vamos viajar, não sei para onde, mas o Senhor disse que a gente ia viajar. E dias depois, aí o pastor nos chama dizendo que a gente tinha esse congresso e ele queria muito que a gente fosse. E ele disse, mas eu tenho mais uma outra coisa para comunicar para vocês. A gente entende que vocês têm um chamado pastoral, que a gente entende que vocês têm um coração para cuidar de pessoas. Então a gente queria ordenar vocês. Eu disse, não, o senhor poderia ter me dito essa hoje e teria dito passado mais alguns dias e ter dito depois. A outra, né? E ele disse, não, e ainda tem mais. Eu disse, misericórdia. Disse, Alexandre e Fernanda estão vindo embora e nós estamos orando e pensando em enviar vocês para lá. Aí, assim, eu não consegui dormir, porque muita responsabilidade, né? Às vezes as pessoas pensam que é até um glamour, mas não é. É uma plataforma de serviço, né? Você precisa ter... Quando você quer fazer as coisas de qualquer jeito, não faz sentido. Mas quando realmente você quer honrar Deus com aquilo que o Senhor colocou para você, Deus colocou algo para você fazer e você sabe que você não está fazendo só para os homens, você está fazendo primeiramente para Ele. Então há um peso de responsabilidade sobre os ombros. Né? Eu vejo as pessoas olham para mim de uma maneira diferente. Não como Luciano Bosco que limpava a igreja, mas como um pastor. E isso traz um peso de uma responsabilidade sobre a nossa vida. Que bênção. E estamos aí, né? Fazendo a obra, cuidando de pessoas, anunciando o evangelho, até o dia do Senhor voltar. Amém, amém. Vamos falar mais já sobre isso. Aí agora fale um pouco da sua retrospectiva em relação... Você nasceu lá em Vitória, né? Nos conta um pouco do teu contexto. Enfim, meus pais... Minha mãe é de Vitória, natural de Vitória de Santo Antão. Meu pai é de Cachoeirinha. Eles se conheceram em Recife. Eles trabalhavam em Recife, conhecem Recife. Namorava, minha mãe fica grávida. Ela vem para Vitória, né? E eu termino nascendo lá em Vitória. Então tu é o primogênito? O primogênito, eu sou primogênito. A gente é uma família de 5, são 5 filhos. Meu pai e minha mãe, né? Meu pai esse ano faleceu. E hoje tenho só minha mãe, tenho meus 5 irmãos que moram tudo em Cachoeirinha. Enfim, mas aí nesse contexto, nasci em Vitória, eles ficaram um tempo em Recife, depois eles vêm para Cachoeirinha, começam a morar em Cachoeirinha. E meu pai não teve meu avô não foi um pai tão presente na vida dele. Então hoje eu entendo que algumas coisas que meu pai fazia, hoje eu entendo bem. Depois que eu conheci a Cristo, né, você começa a entender algumas coisas que você não entendia. Então, meu pai nunca foi assim de estar dando amor, estar dando carinho. Minha mãe já era um pouco diferente, né? Mas meu pai não. Meu pai foi sempre daquela coisa assim de trabalhar, trazer o pão de cada dia para casa e tudo mais. Mas ele muito brincalhão, muito amoroso
no jeito dele, amoroso, né? Assim, em algumas vezes, alguns pontos. Mas, enfim, a gente criou nesse ambiente. Ele não tinha nada de igreja, nunca vi ele para uma igreja. Ele se dizia, né, que era católico e tal, mas ele nunca foi de ir para a igreja. Já minha mãe, não. Em algum momento, ela recebia convites, até da igreja evangélica, que nos levava próximo da nossa casa. E eu fui criado nesse ambiente, assim, vendo meu pai bebendo, minha mãe reclamando dele por causa de prostituição e tal, presenciando algumas coisas. A primeira briga, meu pai e minha mãe, eu tinha 5 anos, meu primeiro dia de aula. Eu vi minha mãe pegar as coisas dela, arrumando as roupas dela e indo embora. E próximo de eu ir para o colégio. E meu pai leva eu para o colégio, eu chorando muito. Será que minha mãe vai voltar? Nem estuda, né? A cabeça... E eu pensava, será que minha mãe vai voltar para casa? E tal. E aí pronto, fui crescendo e vendo meu pai bebendo, vendo meu pai discutindo com a minha mãe, discutindo com a minha avó, discutindo com as minhas tias, enfim. E fui percebendo isso. Já teve de acontecer até algumas situações que a gente foi para a delegacia. Chegamos a ir para a delegacia, chamar o policial para minha mãe vir tirar as coisas de dentro da nossa casa, né? E a gente foi para Vitória, né? Passamos um tempo em Vitória, né? Por causa dele. E ele aprontou várias vezes. E eu fui crescendo nesse ambiente, vendo isso, e chegou um tempo na minha vida que eu disse assim, eu não quero isso para mim. Eu não quero bebida para mim, isso não é para mim, eu não quero... se um dia Deus me der uma esposa, me der filhos, eu não quero que meus filhos passem 1/3 daquilo que eu passei, né? Eu vi meu pai correr atrás da minha mãe com um punhal. Meu Deus. Eu presenciei várias coisas. Por eu ser o mais velho, né? Uma vez ele quebrou uma garrafa, correu atrás de mim, disse que ia me matar e tal. Enfim. Isso bêbado? Isso bêbado. Ele usava mais alguma coisinha ou só cachaça mesmo? Não, mesmo? só a bebida mesmo. A doidice mas hoje era eu grande, entendo, né? né? Ele se transformava. Era outra pessoa. Tem muita gente que quando bebe fica, meu Isso. Deus, Parece outra fora pessoa. de si, né? E hoje eu entendo que viu mal. E entra demônio também no negócio desse, né? Porque pra pessoa ficar transformada é porque entra outras coisas ali, né? E assim, no outro dia ele parecia outra pessoa. Você olhava assim, não é aquela pessoa. E eu não entendia, né? E hoje eu entendo o que era, né? Enfim, mas nesse contexto, meu pai tem esse desentendimento com a minha mãe. A gente vai à delegacia, os policiais vão para lá. Minha mãe sai de casa, são 5 filhos, né? Pega os meninos e vamos para Vitória. Quando a gente chega em Vitória, o contexto da casa do meu avô tinha mudado. Meu avô tinha se convertido, meus tios tinham se convertido. Então, quando a gente passa o tempo morando na casa do meu avô, a rotina era casa e igreja. Mais ou menos eu tinha entre 11 e 12 anos. Então, eu vi meu avô orando em línguas, eu via meu avô chorando na igreja. E muitas vezes, quando eu chegava do culto, eu perguntava, meu tio, por que meu avô chora tanto? Por que meu avô fala aquela língua que eu não entendo nada? Eu fico olhando assim para ele, não entendo nada. E meus tios querendo me ensinar, né? Enfim, e teve um dia lá que a gente foi para um culto no sítio, em Vitória, e fizeram lá o apelo, né? E eu levantei a mão sem entender nada, muito imaturo, né? E eu fui lá e aceitei Jesus. Só que a gente ficou mais ou menos 2 meses lá em Vitória só. Porque depois meu pai foi atrás da minha mãe voltou para Cachoeirinha, voltou a morar com ele. Então eu não caminho mais para a igreja, enfim. E a gente ficou em Cachoeirinha um bom tempo, né, com ele. Aí eu tinha o sonho de servir o quartel, servir o 71. E nesse intervalo eu já conhecia Cirlei, que é mozão, né? Conhecia mozão, eu fazia contabilidade. Tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha mais ou menos ali, já conhecia Cirlei desde os meus 10 anos. A gente se conhecia. Amor de infância. A gente se conhecia desde 10 anos. A gente morava... A rua que eu morava tinha uma colega que era
com uma colega dela, né? E sempre ela ia para casa dessa colega dela, eu sempre via ela lá e tal. Mas aí ela foi embora para São Paulo, passou-se um tempo em São Paulo, e depois que uns 5 anos depois que ela voltou, foi que a gente se encontrou de novo. Aí eu fazia contabilidade, ela fazia magistério, né? Aí pronto, aí meu pai reatou, voltou para minha mãe, passou-se o tempo, eu encontrei com o Cirlei de novo, eu já tinha 13, 14 para 15 anos quando eu encontrei com ela. E a gente se encontrou em um determinado lugar, as colegas dela me induziram a dançar com ela, enfim, aí a gente se encontrou nessa festa, e nessa festa a gente começou a namorar. A gente começou a namorar e eu dizia para ela, né? Ela era muito, muito católica na igreja dela e tal, muito firme. E algumas pessoas que conheciam meu pai diziam, ó, teu filho tá namorando com a menina certa, a menina de bem, a menina da igreja, eu vejo essa menina na igreja direto e tal. E a gente começou a namorar, né? Só que ela era muito ciumenta. Ela era muito ciumenta. Olha. Era muito ciumenta. Eita, Jesus, aí começou a prova de gosto. Ela era muito ciumenta e essa fase, eu digo isso às pessoas não acreditam. Eu tinha uma fase que eu era pagodeiro. Era não. Nada Aí a ver, né, João? Quem diria que Bosco era pagodeiro? Eita, meu Deus. Aí tinha outra fase que eu era forrozeiro. Aí eu tinha Eclético, rapaz. Eu tinha uma blusa preta que era uma banda de pagode em Recife, com o nome Só Pra Bagunçar, uma calça branca, de boca de sino e um cinto de ouro. Meu Deus, já pensou essa presepada? Hoje tu percebe, né? Não, hoje eu tenho vergonha. Meu Deus, que presepada. Hoje eu tenho vergonha disso. Porque eu olho pra trás e digo, não, isso não é a mesma pessoa. Mas na época tu vestia que parecia que era o Roberto Carlos, não? Eu era o pagodeiro, né? Eu era o pagodeiro. Porque eu queria ser o Salgadinho Catiguelê, todo jeito, né? Aí tem uma fase que eu queria ser Zezé, todo jeito. Eu escutava a música de Zezé e ficava ouvindo os tons dele, mesmo sem entender, e eu ficava cantando as músicas dele. Eu dou por vista. Aí tu queria fazer os agonidos, Zezé? Eu queria fazer, né? Mas quando tu baixava o som, tu viu que tava saindo? Não, eu preferia não baixar. Meu Deus. Mas enfim, mas tudo isso vazio que eu tentava preencher. E eu sempre me perguntava, né? Com quantas festas eu fui, quantos lugares eu fui, e todas as vezes eu voltava aquele vazio. E eu me perguntava, Dia de Deus, eu me perguntava, por que eu participei disso aqui e tal, mas continuo vazio ainda. E eu não entendia, né? Até que um dia eu já estava vindo aqui para o 71 para servir aqui, e um feriado de carnaval, aí o Cirlei disse, Mãozão, ó, tu só vai trabalhar na quarta, vagamente na quarta-feira. Sábado, a terça-feira vai ter um retiro da igreja. Eu já paguei tua inscrição, vamos comigo? Aí eu disse, vou nada. Vou passar 3 dias dentro da igreja e tal, não vou não. Não vou. Ela disse, vamos, já tá pago, tu não vai pagar nada e tal. Aí eu disse, eu vou. Isso eu já tava com 18 anos já. E a gente foi, e eu fui com ela, disse, não, eu vou honrar a vida dela, né, eu vou com ela e tal. Aí fui, e quando chegou lá os primeiros dias, aquela coisa muito estranha para mim, mas foi passando os dias, algumas coisas foram acontecendo diferente. E no último dia, aí tinha um momento de oração, né? E nesse momento de oração, veio uma irmã de Caruaru orar por mim. E ela começou a orar por mim, isso em 2002 já, 2001. Aí ela começou a orar por mim e ela, naquele momento, o Senhor falou algo para ela, trouxe uma revelação para mim, né? Disse, a amizade que tu quer ter com teu pai, que você não tem. Deus está te dizendo que a partir de hoje o Senhor vai te dar estratégia. Tu vai se aproximar do teu pai, tu vai conseguir dizer que ama ele. Pronto. Eu nunca te disse isso a ninguém. Naquele dia, eu comecei, a minha fé mudou. Se realmente Deus existe. Porque eu nunca contei isso a ninguém. E estava guardado. Nunca tinha abrido para Cirlei, para minha mãe, para ser ninguém. E assim, porque depois da minha adolescência, eu queria ter uma proximidade mais com meu pai, né? Eu queria abraçar ele, eu via filhos abraçados com pais, dizendo que amavam, eu achava aquilo muito bonito, só que eu não conseguia.
Eu não tinha vergonha dele, mas era uma barreira, eu não conseguia, não sabia como fazer. Por tudo que você viu, né? Por tudo que você assistiu. Não conseguia fazer. Mas foi aí, e naquele dia, Deus me batizou com o Espírito Santo. Foi mesmo. Eu não entendia, não sabia o que Tremendo. era, mas Deus me batizou com o Espírito Santo naquele dia. E eu comecei a orar em línguas. Do nada ali. E isso era uma conferência já cristã, evangélica Da ou Igreja Católica. da católica? E todos se convertessem na católica, não foi? Ali foi... E aí eu volto, né? Volto do retiro. E eu volto, assim... viajando aéreo, sem entender o que foi que aconteceu. E Sirleide, por ela ter mais experiência, ela disse, não, ali foi um batismo com o Espírito Santo, você recebeu o dom de línguas e tal, assim, sabe? E eu ainda viajava, não entendia direito as coisas. Eu vim me converter mesmo em 2008. Levantei a mão, fui pra frente. Todo um processo, né? Foi todo um processo. Enfim, aí pronto, aí eu vim para o quartel. Vim pro quartel e eu era muito caseiro. Deixei minha família, deixei Sirleide lá. Passava às vezes 8, 10 dias, 15 dias para voltar para ver. E várias vezes eu subia nas guaritas para tirar plantão e eu começava a orar em línguas. Não entendia. Mas às vezes saudade de casa, às vezes vazio. E eu começava a orar em línguas. E eu começava a orar e eu começava a chorar. Eu sentia a presença de Deus. Então eu fazia isso porque eu dizia assim, eu oro em línguas, eu choro, sinto a presença, fico alegre e a tristeza vai embora. E várias vezes eu fiz isso, sem entender as coisas direito, sem saber. Passa-se o tempo, eu caso com Sirleide, a gente veio morar em Garanhuns, 2002. E eu sempre dizia a ela, Sirleide, a gente precisa procurar uma igreja. Ela disse, mas eu já tenho a igreja. Eu disse, mas a gente precisa se firmar, eu sou evangélico. Ela disse, como tu é evangélico se tu não vai a igreja nenhuma? Eu disse, mas eu sou. Ela disse, como tu não vai? Eu disse, mas eu sou. Por que tu se considerava? Porque eu dormi lá atrás, né, com meu avô, quando eu tinha 12 anos, que eu fui para esse culto lá no sítio e tal, e eu levantei a mão. Então ali eu saí dali dizendo que eu era evangélico. Lógico que depois daquilo ali eu não fui à igreja nenhuma, né? Era muito imaturo, não tinha ninguém para me acompanhar. Enfim, mas aí eu considerava, eu sou evangélico. Ela dizia, como se tu não vai para nenhuma igreja? Eu digo, mas eu levantei a mão quando eu tinha 12 anos. Ela disse, mas tu não lê Bíblia, tu não ora. Eu digo, como? Eu digo, mas eu sou. E ela ficava chateada com isso, né? Enfim, mas foi se passando seu tempo. Aí em 2007 para 2008 eu me inscrevi para um concurso da Paraíba, da Polícia Militar. Eu estava saindo do quartel, ia dar baixa. Eu disse, pronto, eu tenho 7 meses agora para sair e durante esses 7 meses eu vou me dedicar. E eu comecei a estudar. Fiz uma rotina, baixei o edital, fiz toda a minha programação e eu me dediquei a minha vida durante 7 meses ali. E aí eu saio do quartel e quando eu saio do quartel ficava faltando 2 meses só para vir o concurso, né? Aí eu fiz o concurso. Quando eu fiz o concurso, na época era 1.100 vagas para todo o estado da Paraíba e era dividido a quantidade de vagas. Aí eu fiquei em 395 para a cidade que eu fiz, que era a cidade de Guarabira. Era Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Patos e Souza. Aí eu fiquei... Aí pronto, aí eu me frustrei. Porque eu me dediquei, eu acreditava que eu ia passar, minha pontuação foi muito boa, mas aí eu não consegui chegar. Aí chamaram 220 e eu fiquei em 175. Aí pronto, aí quase eu entro numa depressão. Enfim, eu joguei tudo os meus sonhos ali. E aí eu não passei, aí me frustrei, fiquei muito mal. Eu disse, pronto, agora eu vou procurar um trabalho. Eu comecei a bater porta de porta, batendo, e nada de a porta se abrir. E na época que eu estava no quartel, tinha um colega meu que escutava muito o CD de Aline Barros, um CD antigo. E de vez em quando ele colocava lá, e aquilo me alimentava. E teve um dia que eu fui atrás dele. Só eu quero aquele CD de Aline Barros emprestado. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu não estou muito bem. Ele disse, olha,
quero fazer um convite para ti. Vamos na igreja comigo? Eu disse, vamos, eu estou precisando. Aí pronto, aí 2 dias depois eu fui para o culto com ele. Aí comecei a ir, gostei, comecei a ir. Só que eu comecei a ir demais e Sirlei então começou a gostar. Eu disse, tá indo demais para a igreja, viu? Ainda no ciúme. Ainda o ciúme. Eita, O ciúme era um ciúme. Doentio. Chegava a ser doentio, não. Mas tinha um pouquinho de ciúme. E o ciúme era o quê? Era o quê? Era cuidado mesmo, porque também ela não teve um pai presente, não teve uma mãe presente, né? Os pais dela se separaram, ela era muito nova, ela tinha 9 anos de idade, o pai dela era deficiente, a mãe dela chegou um dia com um caminhão, colocou todos os móveis e disse, ó, eu vou embora, vou separar de seu pai. E ela decidiu, disse, não, então eu vou ficar com ele, eu não vou com a senhora. E ela tinha 9 anos de idade. Nenhuma pré-adolescente ela era. Meu Deus. Né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente veio de um contexto muito semelhante. Né? E ela viu seus tios morrendo por causa da bebida, estragando a bebida. E ela viu várias coisas, né? O pai dela era deficiente, ela começou a cuidar do pai dela, com 9 anos. A mãe dela começou a viver outras vidas, enfim. Então, ela cresce nesse contexto também. E quando a gente se encontra, a gente começa a trocar as histórias são muito semelhantes. Aí são muitas feridas, né? São muitas feridas. Então, para ela, era como se fosse assim, não só o namorado, o noivo, o marido, mas era como se fosse uma propriedade dela. Ela disse, é meu, ninguém pode tocar, ninguém pode falar e tal, enfim. Era como se eu tivesse suprir marido e suprir pai, afeto de pai e de mãe também ao mesmo tempo. Eu acredito que o ciúme também era por causa disso, esse cuidado, né? Essas ausências. Essas ausências, né? Enfim, mas aí passa-se o tempo, aí eu venho, aí vou para a igreja, começo a ir à igreja, ela, não, ele vai se converter. E ela não queria que eu me convertesse, né? Eu não queria. E eu fui gostando, e teve um dia que o Senhor falou comigo. Falam comigo num texto, se eu colocasse o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida e tal, enfim. E eu comecei voltando para casa, entrando no quarto, e eu comecei, Jesus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu creio que o Senhor existe, mas fale comigo. O que é colocar o Senhor em primeiro lugar? Eu quero entender isso. Eu creio que o Senhor é real, eu creio que o Senhor responde, eu creio que o Senhor fala. Então eu quero ouvir tua voz. Fala comigo. E até então, se ele trabalhava à noite, plantão, né? Ela trabalhava à noite. E quando ela ia trabalhar, João Vitor era pequenininho, a gente já tinha João Vitor nesse intervalo. E eu comecei a ir, orando e perguntando ao Senhor. Ia pro meu quarto, orava. Aí comecei a ler a Bíblia. E comecei mais vezes para a igreja. E eu fui mais vezes. Eu comecei a se sentir bem. Começou a gerar a esperança de ter minha vida. Começou a fazer sentido algumas coisas. Começou a vir algumas respostas de algumas perguntas que eu tinha. E aí eu comecei, teve um dia que teve um apelo, nesse dia eu convidei ela para a igreja, ela foi à igreja comigo e eu já não aguentava mais. Aí teve um apelo, eu fui, levantei a mão, fui lá para frente, oraram por mim e tal. Só que naquele dia eu ainda pensei, disse, eu vou aceitar Jesus. Na realidade, ele não é que nos aceita, né? E ela vai me deixar. E foi muito pior. Depois dessa decisão minha. Porque aí né, aquele fogo, aquele primeiro amor, aquela paixão e tudo mais que a gente sabe. E eu queria converter ela de todo jeito. E eu me lembro várias vezes eu chegando da igreja, queria partilhar a palavra para ela. Eu dizia, vamos para a igreja. Ela, não vou. E o Senhor abriu uma porta de trabalho para mim, eu comecei a trabalhar. E eu comecei a buscar mais o Senhor. Entendi isso, fui ler sobre jejum, fui ler sobre oração. Né? Tive um irmão também que me acompanhou muito, me ajudou muito. É muito importante o acompanhamento, muito importante o discipulado. Como é importante. Eu digo por experiência própria, como é importante. Você ter alguém para lhe acompanhar, você ter alguém para orientar você, ensinar sobre jejum, sobre oração, enfim.
Esse irmão sentou comigo, me orientou, me ajudou, e eu comecei buscando. E Deus começou a trazer clareza. E Deus começou a me limpar. Aí o Senhor começou a me limpar, tocar em algumas coisas que, de fato, eu tenho vergonha de falar sobre isso. E quando eu fiz o encontro com Deus, eu confessei, né, tal, fiz aquela confissão lá, que a gente sabe. Uhum. Algumas coisas o Senhor começou a tocar em mim, me limpar, me ajustar. E foi difícil deixar. Eu não escuto música secular. Eu não bebo mais. Eu disse ao Senhor que quando eu tivesse vida, eu não colocaria uma gota de álcool na minha boca. Não tenho nada contra quem faz ou quem deixa de fazer. Mas eu não escuto. Por mim, isso é algo meu. E eu me sinto bem com isso. Uhum. Enfim, eu senti o Senhor me incomodando. Não tinha como eu estar na igreja e estar na festa. Uhum. Eu dizia, Jesus, eu vou deixar o pagode e o forró. Mesmo depois que eu converti, depois de convertido, quando eu escutava uma banda de forró, ainda meu pé ainda ficava ali, ó. Só no ciricutico. Batendo. Então levou tempo. Não, mas Isso me fez é um aprender. processo, libertação é um processo, né? Bem queria eu que fosse um plim-plim, mas não é. É renúncia, todos os dias até hoje, né? Até hoje. E eu sempre dizendo assim, meu Deus, eu vou... E o Senhor dizendo assim, deixa... Isso é uma experiência minha, né? Uhum. Cada um tem sua experiência. Sim. E o Senhor, deixa. E eu comecei. Eu nunca fui de bebida, mas de vez em quando eu gostava de tomar um vinho, tomar isso, tomar aquilo. Enfim, mas eu fui deixando. Fui preenchendo com a palavra, fui preenchendo o coração. E eu trabalhava durante a semana, quando chegava no domingo eu estava de folga. Eu dizia, Celeste, vamos para a igreja hoje? Ela dizia, eu já disse a você que eu não preciso ser evangélica para ir para o céu. Eu dizia, não, tudo bem, eu até entendo, mas vamos para a igreja. E às vezes eu trabalhava e não chegava o domingo, eu tinha vontade de ir para a igreja, eu não ia. Era para ficar em casa, já para ela não ter o que falar. Só que no outro domingo, ela falando ou não, eu ia. Né? Aí um domingo eu ficava em casa, outro domingo ela ia. E às vezes, ela resolvia ir. Ela ia com a cara feia. E ela dizia, se aquele pessoal vir me perguntar se eu quero aceitar Jesus, eu vou dar uma resposta. Eu disse, faço não. Você é uma pessoa tão educada. Você não é desse jeito. Então não faça isso. Você não é assim. Responda direito. As pessoas só querem seu bem. E aí, às vezes, ela ia mal-humorada, com raiva e tal, e orando. Só que no começo, eu batia muito de frente com ela, né? Com alguns princípios que ela acreditava, eu batia muito de frente. Então, a Bíblia não diz isso, não é desse jeito. E tinha muito atrito, né? Até então, foi quando outro irmão chegou para mim e disse, não vai por esse caminho. Não fere aquilo que ela acredita. Você não vai ganhar ela desse jeito. Você vai ganhar ela com amor. Aí tem um texto de Provérbios capítulo 15, versículo 1. A palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor. Aí eu peguei essa palavra para mim. E tem outro texto que diz, o ódio incita contendas, mas o amor, ele cobre todas as transgressões. Aí eu peguei esses textos para mim. Aí eu peguei outro texto de Atos. Crendo em seu Jesus, que a palavra liberta, tem um texto lá de Atos, da palavra liberta, não me lembro agora, mas enfim, mas eu peguei esses textos, guardei no meu coração e era como se fosse um alimento para mim. Todas as vezes que eu olhava para ela assim, via na minha mente aqueles textos. Eu dizia, eu creio. Aí, todas as vezes que ela vinha com ira, eu usava Provérbios capítulo 15, versículo 1. Muitas vezes eu ia para a igreja, quando chegava na segunda, quando chegava no domingo, ela já estava com a cara feia pro meu lado. Só falava o necessário, passava 3, 4 dias, só falava o necessário. E muitas vezes eu pensei em desistir da igreja, pensei em desistir do meu casamento, pensei em chutar, disse, não vale a pena. Tô orando e não tô vendo as coisas acontecerem.
tô orando e não tô vendo nada acontecer. Muitas vezes, quantas pessoas chegaram para mim, me ajudaram em oração, disseram, não desista, persevere. E, enfim, eu comecei a perseverar. Comecei a perseverar até que eu comecei a ler um livro sobre jejum. E eu comecei a jejuar. Comecei a jejuar, buscando de madrugada, levantava. Ela estava dormindo, eu colocava a mão sobre ela. Não acendia a luz, eu começava, Jesus, faz a tua obra. Jesus, abre os olhos dela. Jesus, faz ela enxergar. E ela dizia a mim, várias vezes eu acordei e vi, e eu sabia que tu estava orando. Aí ela dizia, aí é que me dava raiva. Eita! Mostre para ele que eu não vou me converter. Mostre para ele que eu não vou me converter. Aí, algumas vezes ela fazia um bolo, eu estava de jejum. Ela dizia, tu vai jantar? Eu dizia, vou não. Por quê? Tu comeu em algum lugar? Eu dizia, não, porque eu não quero. Aí os irmãos disseram, olha, não minta não. É porque eu dizia, não quero. E eu não dizia. Eu chame ela e olha, não vou, porque eu estou jejuando. Você não precisa dizer por quê. Mas que está de jejum, tal, tal. E quando eu fui dizer a ela, ela disse, pronto, agora mais uma. Foi nada. Tá endoidando mesmo. Enfim, e foi nesse... E o Senhor virou uma chave para mim. Uhum. Por quê? Porque a minha estratégia no começo, eu sentava com ela, conversar com ela da palavra, era como se fosse uma confusão. Quando aquele irmão sentou para mim e disse, olha, não vai por esse caminho, que não vai dar certo. Aí foi quando eu comecei orando, jejuando, usando a própria palavra. Muitas vezes ela vinha com aquela ira e eu ouvia, dava vontade de rebater, eu ouvia, ficava calado. E eu só ia para oração, palavra, o jejum, oração, a palavra, o jejum. E aquilo me fortalecendo. E muitas vezes você estava, ó, domingo a palavra foi essa aqui, isso aqui. E eu comecei. Eu digo que isso foi uma escola para mim. Uhum. De tantas outras pessoas que o Senhor me levou a trazer para perto de Cristo. Uhum. E comecei semeando na vida dela, tratando ela de outra maneira. É isso que muitas vezes, Ed, eu digo para as pessoas, tantas homem e mulher, que às vezes o esposo é convertido e a esposa não é. Às vezes a mulher é convertida e o marido não é. Sim. E às vezes a gente está agindo de uma maneira errada. Verdade. Às vezes você tem as armas nas mãos, você pode usar ela, mas às vezes você deixa com que o seu ego, o seu orgulho, entende? Porque a Bíblia diz que a mulher ela vai ganhar um marido no silêncio. Como é no silêncio? Só no comportamento. E principalmente quando ela se converte, né? Então, muitas vezes o marido ele vai ver, ó, minha esposa mudou, não vai nem dizer para ela. Porque ela, nesse intervalo, ele nunca chegou para me dizer que eu estava diferente. Ela vai me falar algumas coisas depois. Aí, quando eu me converti, a primeira coisa que me deu vontade foi pegar todos os meus CDs que tinha e jogar. Eu joguei. E foi passando-se o tempo, orando por ela. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, ela estava com uma caixa. Um CD, com as coisas. Eu disse, vai fazer faxina, né? Ela disse, eu vou jogar. Não, eu vou doar. Eu disse, por que não joga? Eu disse, não, tu é muito radical. Eu vou doar. Então tá bom. Né? E quando eu estava em casa de folga, ela gostava muito de ouvir Cassiano. Então todos os CDs de Cassiano, a maioria daqueles CDs lá atrás eu tinha, colocava, dentro do trono ela ouvia. Então isso foi alimentando também. Isso foi tocando. Eu tratando com ela de uma maneira diferente. Muitas vezes ela mais severa, eu muitas vezes com o amor de Cristo. Muitas vezes me deu vontade de eu desistir, disse, não vai valer a pena, não vale a pena, eu vou deixar a igreja. Né? E muitas vezes vem um pensamento, poxa, eu estou trabalhando, vou para a igreja, e ela ainda reclama, se estivesse na bagunça. Então eu vou para a bagunça então. Né? Mas quantas vezes o Senhor chegou ali no meu coração e disse, vai valer a pena, persevera. Persevere. Vai valer a pena. E é interessante que nessa jornada, enquanto você está falando, a gente vai vendo dois cenários, né? O dela, que ainda não conhecia o Senhor, né? E Deus forjando em você um caráter do qual ia precisar para esses dias, como pastor. Então, tudo que a gente passa na nossa vida, tudo que a gente passa na nossa jornada,
tem como é que eu posso dizer, um forjar de Cristo para o lugar que Ele quer nos levar. Isso. E começou na sua casa. Você começou a pastorear dentro da sua casa. Isso. Né? Você revelou Cristo dentro da sua casa, que é o lugar mais difícil de revelar Cristo. Né? Você tinha uma mulher que não tinha os olhos abertos para as coisas de Cristo, né? E tudo isso que você estava passando estava moldando você. Isso. Porque muitas vezes, quando as pessoas estão nesse contexto de um é crente e o outro não, quer colocar na cabeça do outro na força, né? Só que isso não acontece, porque quem convence é o Espírito. Isso. Mas nesse caminho, quem está sendo forjado é você. Também. Não é isso? Isso. E aí Deus foi tratando o teu caráter essa perseverança que mais à frente precisaria ter essa casca para hoje você enfrentar e viver o que você vive como pastor. Né? Verdade. Isso mesmo. Aí, nesse intervalo, eu fui vendo a mão do Senhor, né? Aí nasce, a gente já tinha João, aí vem Pedro. Nasce Pedro e quando nasce Pedro, aí chegou um dia que ela disse, olha, falei com a tua mãe, falei, tua irmã, nós vamos batizar Pedro. E para mim foi um choque, né? Sirlei, eu tenho algumas convicções sobre isso e tal. Respeito seu posicionamento, respeite seus princípios, naquilo que você acredita. Mas hoje eu acredito de outra forma. Vou sentar com você. Ainda sentei, fui mostrar na palavra algumas coisas e tal. Ela disse, não, mas eu não creio desse jeito. Não creio assim. Eu disse, pronto. Então, a minha mãe ligou para mim ainda, tal, falou algumas coisas. E eu comecei orando, continuei orando. E quando estava próximo, né, e ela firme, eu disse, olha, não vai acontecer. Não vai acontecer e tal. E ela, não, nós vamos fazer isso, nós vamos batizar e tal. Sei lá, não vai, não adianta você bater de frente, que a gente não vai fazer, não. Enfim, foi passando-se uns dias. Aí eu entrei em 21 dias de jejum. Fiz 7 dias pela manhã, 7 dias à noite, aí depois 7 dias de manhã. E nesse intervalo, eu buscando muito o Senhor, estava trabalhando. Aí tinha uma cliente que de vez em quando aparecia lá na loja. Aí nesse dia ela passou, aí me deu bom dia, me deu a paz e tal. Eu disse, eu tenho uma palavra para você. Ela disse, olha, Deus ele vai te dar algo esses dias. Não sei se é material, não sei se é espiritual, mas Deus vai te presentear com algo. E ali eu recebi aquela palavra, né? Recebi aquela palavra, me alegrei com aquela palavra. E só que eu não, até então não sabia o que era. E foi se passando os dias. E as irmãs da igreja sempre tratando ela bem. Teve um dia que as irmãs foram visitar ela. Tava chovendo e faltando energia. As irmãs chegaram lá. Foram visitar ela. Então, de vez em quando aparecia alguém para visitar, orar e tal. E ela já estava abrindo mais o coração dela. Aí eu recebo essa palavra. E recebi, passou-se alguns dias, aí teve um culto na minha igreja, eu fui para esse culto, quando eu voltei, era um dia de sábado, aí eu cheguei, aí falei com ela e tal, os meninos já estavam dormindo, eu disse, eu vou pro quarto orar um pouquinho e já venho. Ela disse, eu vou orar contigo. Foi não. Foi. Aí eu pensei, o quê? Tá doente. Deve estar doente, com enfermidade muito séria, deve estar com alguma coisa séria, ela vai orar comigo, eu pensando, né? Vamos orar. E ali eu orei, deixei ela fazer a oração dela, ela fez a oração dela, eu orei e tal. Mas só que ela estava muito inquieta. E eu, mozão, aconteceu alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Você quer falar e tal? Ela disse, quero. Ela disse, eu não aguento mais. Ele disse, olha, se eu for amanhã para a igreja e fizer o apelo, eu vou levantar a minha mão. Eu não aguento mais. Eu já corri muito, eu quero aceitar esse Jesus e tal. Eu disse, eu vou orar por você agora. Não vou esperar amanhã, não. Amanhã não, você aceita hoje. Você receber hoje. Aí eu olhei para ela e disse, você está fazendo uma aliança não é com homens? Você está fazendo uma aliança não é comigo? A partir de hoje você vai fazer uma aliança com Jesus.
passa-se um filme, né? É. E naquele dia, Jesus, aí eu orei por Sirleide. E o interessante, eu me lembro de Paulo. Quando cai as escamas dos olhos de Paulo. Uhum. Literalmente, né? A Bíblia diz que caiu como escamas. Aí eu disse, Sirleide, e agora? E Pedro, que você estava pensando em querer batizar ele e tal, assim. Esse não eu entendi. Eu não vou batizar mais. Aí ela se converteu e eu disse, ó, mas aí, no outro dia apresentaram ela na igreja e tal, e foi aquela alegria, né, e tal. Porque muitas irmãs também estavam orando por ela. Muitas irmãs estavam buscando o Senhor para que isso acontecesse. Tinha algumas pessoas que diziam assim, ele é uma pessoa tão calma, tão tranquila, né, mas ela deveria honrar mais o marido que tinha e tal, então, enfim. Em sentido espiritualmente falando, né, por aquilo que eu fazia e não ter desistido dela e tal. E aí de repente nós estamos, eu e ela, dentro da igreja, aí teve um culto lá que ela, meses depois ela se batiza, um ano depois ela começa a tomar conta de algumas mulheres que tinham lá na igreja, e teve um tempo que ela ficou responsável por esse grupo de mulheres. E foi muito rápido algumas coisas na nossa vida. Né? E quando eu olhei assim, aí o Espírito Santo começou a falar disso. Valeu a pena o choro, valeu a pena o jejum, valeu a pena perseverar. Então, valeu a pena perseverar. Né? Vale a pena você não desistir. E eu me lembro, né, quando Deus deu uma palavra a Abraão, para Abraão sair da sua terra, não foi fácil aquilo. Mas Abraão creu e foi. Ele acreditou. Né? Enfim. E voltando um pouco lá atrás, né, quando falando para você da palavra que Deus falou com Abraão, me lembrei do concurso, porque em 2008 eu me converti, não fui chamado, em 2010 eu fui chamado para o concurso da Paraíba. Aí eu fui orar. Aí Deus disse que não era para mim. Enfim, aí não é fácil você andar sobre a palavra, mas quando você obedece, você vai ver que o Senhor no final ele vai te honrar. Assim como o Senhor honrou a vida de Abraão com Isaac. Né? Enfim, aí nesse intervalo, Sirleide se converte, começa a se mover na igreja, começa a trabalhar, a gente começa a trabalhar. Foi dando os demandas e a gente foi fazendo. Foi acontecendo naturalmente. E em 2008, Sirleide fez o concurso da prefeitura, né? Em 2009, ela recebe uma palavra que Deus ia presentear ela com uma cadeira. E quando ela recebe a palavra, ela fica viajando. Ela diz, qual cadeira? Eu disse, concurso que tu fez o ano passado, mulher, acorda. Deus vai te honrar, vai te dar. Enfim, foi se passando os anos. As coisas lá em casa foi se quebrando e tal. E a gente esperando a promessa, né? E quando eu tava finalizando os 4 anos, que ela fez o concurso em 2008, tinha até 2010, depois prorrogou por mais 2 anos, né? E quando estava terminando os 4 anos desse período, Deus foi e convocou. O Senhor tocou no coração dos homens e fez convocar para afirmar aquela palavra que ela tinha recebido antes, né? Enfim, ela se converte e a gente começou a trabalhar na igreja, eu fui responsável por um grupo de homens, ela foi responsável por um grupo de mulheres, e a gente não imaginava, nem sonhava, né? Não pensava, não cogitava chegar até aqui, não pensava até aqui, a gente nunca sonhou isso, né? Eu nunca quis, eu sempre queria assim, eu dizia, eu vou estudar, passar no meu concurso, vou trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo eu estou em casa, sábado é para minha família, domingo eu vou estar na igreja, vou ajudar na obra do Senhor, enfim, vou visitar famílias, vou levar a palavra, vou orar pelo povo. Esses eram meus planos, né? Esses eram meus projetos, meus sonhos. Enfim. Aí, voltando, né? A gente volta, aí chega na igreja, né, Benécia? Né? Chega na igreja, começa-se a trabalhar na igreja,
né? Vem essa viagem, vem a ordenação e tal, e estamos aí, indo para Algumas Palmeirinha. coisas de fato aconteceram muito rápido, né? Depois que ela se converteu. Desse tempo que você orou até a conversão dela foi quanto tempo? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Intenso, né? É intenso. E assim, Ed, eu pensava assim, oxe, vai ser uns 10 anos. Olha. Pelo comportamento dela, Uhum. pela posição dela. Mas o Senhor trabalhava no coração dela, só que eu não via. Sim, a gente não sabe, né? O que é que Deus está fazendo. Só que eu não via. Uhum. Né? Em algum momento, parecia um sinal. Ela dá um sinal de alguma coisa, né? Dizendo, agora vai. Que vai? Não vai nada. Às vezes já era a guerra ali, né? Uhum. Do espírito e da carne, e Uhum. aquela guerra que ela já podia estar enfrentando também. Meu Deus. Que alegria, hein, esse dia, quando chegou. Não, foi emocionante demais. É assim, aí e eu vi a igreja toda, né? Celebrando, né? Porque acompanhou todo O o processo. processo, toda a história, né? E foi vendo e segurado de fato nas minhas mãos, assim, para me perseverar, não desistir. E você vê o Senhor mover e fazer. Uhum. Né? E eu me lembrava muito de Ana, quando Ana subia com Elcana a Siló, mesmo não tendo aquilo que ela queria, mas ela não deixava de ir a Siló. Ela não deixava de ir com seu marido, não deixava de adorar o Senhor. E isso acontece, às vezes a gente vê pessoas que não têm aquilo que elas sonhavam, aquilo que elas desejavam, e acaba deixando o Senhor. E Ana me ensinava. Olhava para a vida de Ana, e Ana perseverava, todo ano ela ia lá. Eu dizia, essa mulher poderia ter parado. Ela poderia dizer, Deus, eu não vou. Eu sou tão temente, sou tão obediente, né? Procuro honrar o Senhor. E a outra me perturba e tal, e o Senhor vê, o Senhor tá vendo, o Senhor não vai fazer nada. Mas Deus foge no caráter de Ana, né? Então, do mesmo jeito, eu entendo que todo esse tempo era Deus forjando a minha vida. Uhum. Deus me preparando, né? Deus me ensinando. Porque eu digo que esse leito foi uma escola para mim. Com certeza foi uma faculdade com Foi uma faculdade para a pós-graduação. minha vida. Uma faculdade com pós-graduação, viu? Foi uma faculdade para a minha vida, né? E depois de ser leito, o Senhor me levou para alguns lugares para me atrair para o Senhor, trazer pessoas para perto de Cristo. Mas todo esse processo, assim, doeu, teve noite de choro, né? Teve momentos que deu vontade de desistir, mas aí entra a palavra, né? Você crê naquilo que o Senhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Foi essa palavra. É uma promessa, né? E eu pegava essa palavra, eu digo, a tua palavra diz isso aqui. Então eu Amém. creio. Amém. Jesus, o que eu preciso fazer para crer nisso aqui de fato? E eu creio que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. E assim foi. E assim foi, e assim tem sido, né? Tem sido, para a glória de Deus. E, pastor, me conta como foi que o Senhor cumpriu também a promessa em relação ao seu relacionamento com seu pai, que Deus disse que seria. Sim, e nesse intervalo, né, quando eu estava em Caruaru, recebi essa palavra e naturalmente, aquela barreira que eu tinha, né, o Senhor me ajudou e eu sentia força. Foi aos poucos, eu chegava, eu vinha para Garanhuns, quando eu voltava eu encontrava com ele. Ele ficava na rodoviária, lá em Cachoeirinha, encontrava com ele, eu ia abraçar ele. E as primeiras vezes que eu fui abraçar ele, ele ficava todo sem jeito. Duro, né? Aquilo era estranho para ele. E eu tinha aquela vontade de dizer, pai, eu amo o Senhor. E eu não conseguia. Né? Mas eu digo, mas eu vou conseguir. Aí os primeiros passos foram o abraço, né? Comecei a abraçar ele, né? Mas mesmo assim ele continuava fazendo algumas coisas que não agradavam, né? E eu abraçava ele, né? E foi se passando-se o tempo. Aí quando eu me converti, aí pronto, me converti, que eu comecei a buscar, o Senhor foi me dando mais estratégia, mais força. E foi quando realmente, de fato,
Teve um dia que eu cheguei para ele e disse: pai, eu amo o senhor. O senhor é muito importante para mim. Né? E várias vezes, né? Todas as vezes que eu ia para Cachoeirinha, eu fazia questão de abraçar ele. Disse que amava, né? Mas em 2015, aí ele já... Meu pai foi muito simples. Eu fui ir pra feira, pegar a feira, carrinho de mão, vender picolé. E a gente era 5, somos 5 lá em casa. E ele muito simples, assim, nessa vida, né? Trabalhando durante o dia, trazia o pão à noite. Ele muito trabalhador. E tem uma coisa, Edson, que eu carrego, que ele me ensina, e impressionante que eu passo isso para meus filhos. Ele diz assim: nunca pegue nada de ninguém. Quando eu comecei a trabalhar numa agência de viagem da Itapemirim, na época, né? Aí eu fazia um balanço, depositava dinheiro tal da empresa, de 15 dias. Ele ficava lá. Ele dizia: ó, tenha cuidado com o dinheiro da empresa e tal, o dinheiro não é seu. Se precisar, fala comigo. Procura sua chefe, fala com ela e tal. Ele ficava em cima de mim: cuidado com esse dinheiro e tal, tal. Então ele tinha muitas coisas que me ensinou. Mas ele tinha algumas coisas que deixou a desejar, né? Enfim, mas e o Senhor foi me dando estratégia e eu comecei. De fato, eu determinei isso a partir de hoje. Todas as vezes que eu ver meu pai, eu vou abraçar e vou dizer que eu amo ele, independente daquilo que ele faça. E eu comecei a fazer, o Senhor foi me dando estratégia, eu comecei a orar por ele. Só que aí em 2015, meu pai inventa uma viagem, né? Que é a trabalho e tal, e deixa minha avó, eu deixo a minha mãe na casa da minha avó, minha mãe vai lá, troca o chip dele, e ele vai a Recife, só que ele ia se encontrar com uma pessoa, né? Se encontrar com uma pessoa e tal, e minha mãe descobre. Minha mãe descobre, eles voltam a Cachoeirinha e começa uma briga muito grande lá em casa, minha irmã liga pra mim, eu saio daqui de Garanhuns e vou pra lá. Eu cheguei lá, meu pai disse: de fato, eu arrumei outra pessoa, vou deixar a sua mãe, vamos vender essa casa. Os pais do nada, eles não, vocês já estão tudo casados, cada um no seu lugar, e eu não tenho mais, nosso relacionamento não vai dar certo, mais ou menos uns 30 anos de casado já, eles... E a gente ficou mal, né? Eu e meus irmãos ficou mal, minha mãe ficou muito nervosa. E minha mãe sempre dizia: se eu descobrir, pegar de fato, eu botar água quente no ouvido dele. Essa era a conversa dela. E naquela noite eu não consegui dormir, que eu dormi lá. E ele ficou num lugar assim, e eu digo: eu tô com medo da minha mãe fazer um mal com meu pai, misericórdia. Enfim, mas ali, graças a Deus, a gente passou, né? Minha mãe muito nervosa no outro dia. E de fato ele disse que ia vender a casa. Foi onde eu conversei com as minhas irmãs, disse: eu não posso ficar aqui muito tempo, mas qualquer coisa liga para mim, eu vou voltar para Garanhuns. Coisa liga para mim, né? E eu vim para cá. E ele estava decidido e queria ficar dentro de casa, e minha mãe disse que ele não ia ficar e tal. Mas aí acabou entrando num acordo, mas colocou placa na casa para vender. Mas eu volto para Garanhuns e eu volto mal. Mal. Muito mal. E aí veio um filme, né? Depois de muitas coisas que eu tinha conquistado, parece que veio um balde de água, né? Aí, depois de tanto tempo, aí eu volto e aí eu começo a orar. Aí eu chego em casa, eu disse: não deixa o menino bater na porta. Eu vou orar. Eu já vinha conversando com ela, dizendo o que tinha acontecido. Eu disse: eu vou orar. Enfim, aí eu fui pegar uma toalha. Aí me joguei assim na cama, assim, de joelho, assim, a toalha, e eu comecei a gritar: Deus, o Senhor pode quebrantar o coração dele e mudar a história. O Senhor pode fazer com que ele se arrependa e volte atrás. E eu comecei a orar, pedir oração a outras pessoas. E nós começamos a orar, buscar o Senhor. E foram acontecendo as coisas. E passa-se o tempo e a gente orando, buscando o Senhor. Eu, Sirleide, algumas pessoas nos ajudam em oração. E eu sei que
E 15 dias, 20 dias, eu ligando para minha mãe, disse, não, ele está em casa. E parece que ele está sossegado. Ela dizia, eu disse, certo. Uhum. Eu digo, vai, Jesus, quebrando o coração dele. Desmanche esse nó, esse laço. E buscando no Senhor, buscando no Senhor. E foi passando-se o tempo, aí de um mês, 40 dias, Nada dele quase se embora. 2 meses e nada. E nada de vender a casa, e nada. E ele se acalmando, se acalmando. Aí teve um dia que ele chegou, aí foi conversar com a minha mãe. Foi pedir perdão a ela, disse que não queria sair de casa, disse que ia tirar a placa da casa. A minha mãe liga pra mim. Ela liga pra mim, aí disse, queria saber da tua opinião. Aí me conta toda a história, né? Aí disse, mas eu queria saber de você. Aí eu disse a ela, disse, mãe, eu tô com a senhora. Se a senhora perdoar ele voltar, eu tô com a senhora. Ele é seu esposo, é meu pai. Enfim, se a senhora também não aceitar, também eu tô com a senhora. Ela disse, então tá bom. Eu já decidi, eu vou perdoar ele. Enfim, só que eu não consegui, de fato, perdoar ele. E o interessante, Ed, é que eu ia para a igreja. Eu orava. Eu jejuava. Eu lia a Bíblia. E eu sabia que aquela atitude que eu estava tendo era errada. Que eu precisava buscar o Senhor graça, o Senhor me dá graça. Para mim, de fato, eu disse, minha mãe, que foi a mais machucada, tá perdoando ele, tá trazendo ele de volta. Então, e eu? Porque eu não posso fazer. Minha mãe não vai tanto à igreja. Minha mãe não ora. Minha mãe não lê Bíblia. E ela conseguiu. Mas eu não consegui. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? E aquela angústia dentro do meu coração. E eu ligava para minha mãe para saber como é que ela estava. E todas as vezes que eu ligava para minha mãe, eu falava com ele. E eu não conseguia perguntar por ele. Não conseguia, porque eu achei que ele foi muito frio. A frieza dele me incomodou, sabe? A frieza dele fez. E passou vários filmes por eu ser o mais velho lá em casa. Eu presenciei muitas coisas. Né? Vi muitas coisas. Veio tudo na tua cabeça, Veio né? tudo na minha cabeça de novo. E eu fiquei mal, muito mal. E aí pronto, eu ligava. E minha mãe percebeu. Teve um momento que ela disse, teu pai tá aqui. Aí eu disse assim, diga que eu mandei um abraço para ele. Só que minha mãe percebeu, né? E não quis dizer nada. Não quis perguntar se eu estava chateado com ele ou não. E aí pronto, eu evitei ir à cachoeirinha. Eu disse, se eu for à cachoeirinha, ele vai estar lá, eu vou estar com ele. Só que eu ia para a igreja. E depois de um tempo isso começou a me incomodar. O Espírito Santo começou a me incomodar. E eu continuava sendo uma bênção, né? E as pessoas olhavam, você é uma bênção, né? Mas só que meu coração estava magoado, ferido. Aí mistura com o de orgulho, né? E teve uma vez que minha mãe ligou, aí ele disse, eu quero falar com ele. E eu falei, mas frio. Frio, eu tratei ele com muita frieza. Aí nesse intervalo eu vou para um retiro. Aí nesse retiro, a irmã pregando, a irmã estava pregando uma palavra lá e do nada a palavra entra sobre perdão. Ela disse, tem alguém aqui que precisa perdoar o pai. Aquilo vem como uma flecha no meu coração, né? Aí entrou, aquela palavra entrou, e o Espírito Santo disse, é você, essa palavra é para você. Você precisa pedir perdão ao seu pai. Você precisa liberar o perdão ao seu pai. E depois daquele retiro, eu saí do retiro, pronto. Aí eu saí, peguei o telefone, liguei para ele. Eu, pai, quero falar com o senhor, quero lhe pedir perdão. Aí relatei, né, a história, o senhor fez isso e isso, tal. Ele disse, você está perdoado, você nem precisava me pedir perdão, você está perdoado. Aí depois de alguns dias, eu tive a oportunidade de ir à cachoeirinha, eu fui para a cachoeirinha e me abracei com ele, orei por ele e disse que amava ele de novo. E
enfim, isso foi uma cura para mim, né? Aí quando foi esse ano, eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai, vi ele ali naquele momento, mas ao mesmo tempo algo me confortava. O Senhor me confortava, né? Que se eu tivesse perdido meu pai sem liberar o perdão para ele, se eu tivesse, talvez hoje eu estaria sofrendo, Uhum. né? E deixando o diabo estar fazendo condenação, né? Isso, Na mente. isso. Então, assim, aí às vezes, quando as pessoas, às vezes eu tenho a oportunidade de ouvir pessoas que não conseguem liberar o perdão. Uhum. Às vezes para o pai, para a mãe, para a esposa, para o filho, por pessoas que, local de trabalho. Eu digo, minha gente, olha, quando eu tenho a oportunidade, eu digo, olha, se você não conseguir, vá para os pés do Senhor. Deus vai te dar graça. Amém. Agora você tem que decidir, você tem que querer. Senão eu quero. Eu sei, eu entendo que eu preciso. Porque naquele dia que eu recebi aquela palavra, eu poderia ter dito, não, não vou. Ele me machucou demais. Ele não merece perdão. Né? Talvez como me sentindo como se fosse melhor do que ele, porque ele fazia isso e aquilo outro. E as coisas que eu fazia oculta. E as coisas que a gente faz oculto. Os nossos pensamentos. Sim. Porque às vezes a gente olha para o outro, né? Eu me lembro muito de Davi. Né? Tudo aquilo que Davi fez, todo aquele contexto com Betseba, lá, o marido dela. Né? E no tempo depois a Bíblia não fala que o profeta vem, conta aquela parábola lá, que Davi diz, quem é esse homem? E o profeta Natan disse, esse homem é você. Que Davi disse, antes Davi disse, esse homem merece morrer. Aí o profeta disse, mas esse homem é você. Então isso traz para mim. Né? Isso traz para mim, quando aquela mulher foi pega em flagrante de adultério. Trouxeram aquela mulher. Jesus estava ali, disse, essa mulher foi pega em flagrante de adultério. Lógico que ele estava testando o Senhor ali e tal. E Jesus olha para aquela mulher, né, e tal, vê aqueles homens ali e diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus olha para ela e diz o quê? Perdoados os teus pecados, agora vai e não faz mais. Talvez fosse eu, disse, não, tem que atirar a pedra nela. Então você vê o amor de Cristo. Sim. Eu digo que sempre o amor de Jesus, ele nos constrange. Demais. Porque às vezes eu olho para uma pessoa e às vezes eu não quero valorizar aquela pessoa. Não, fulano erra muito, né? Mas aquela pessoa é a imagem e semelhança do Senhor. E Cristo morreu também E por ela. Jesus morreu por ela. Né? É. Talvez quando aquele filho pródigo volta para casa, talvez se fosse eu no lugar daquele pai, eu ia dizer, eu não disse a você que não fosse, você ia quebrar a cara. Mas aquele pai representa Jesus. Isso mesmo. E o que é que ele faz? Abraça o filho, coloca o anel no dedo, coloca a sandália nos pés e diz, prepara a festa. Isso é nível, né? É nível. Porque eu creio que Jesus quer isso de nós. Como igreja. Amém. Resgatar, trazer as pessoas para perto. E a gente não pode deixar de acreditar que Jesus ele tem poder para restaurar, para libertar, para transformar e fazer tudo de novo. Ele faz mesmo. Deus é bom em todo o tempo. Né? Ele é poderoso para transformar, libertar, restaurar. Então aí volta. A minha amizade com meu pai foi outra. Né? Meu pai vai embora e aí eu vou para a Missão Nordeste. E quando eu chego lá, foi muito diferente. Foi muito diferente porque das outras vezes o Senhor foi falando, foi muito diferente dessa vez. Jesus ele veio muito, assim, muito sutil. Não é aquele pai quando chama o filho, aí faz, o filho vem cá, senta aqui um pouquinho. É ok, pai, não, senta aí só para eu te dizer algo. Eu senti Jesus assim, ele chamando, ó, fica aí. Aí chegou bem pertinho do meu ouvido assim, disse assim, olha, tu perdeu teu pai, eu tô aqui cuidando de tu. E eu senti o Senhor falando assim comigo, né? Desde que o meu pai faleceu, eu não senti o Senhor falando nada em relação a isso. Mas quando eu estava ali esses dias,
o Senhor veio e chegou para mim e disse, ó, você perdeu seu pai daqui da terra, mas eu sou o seu pai. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Sempre cuidei. Sempre cuidei de você. Né? Você vê que José é jogado ali naquela prisão, mas José não morre na prisão. Daniel é jogado na cova dos leões, mas Daniel não morreu na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego é jogado na fornalha, mas eles não morrem lá dentro. Porque Deus foi com esses homens. Assim Deus é comigo e com você. Amém. Amém. Assim Deus é conosco também. Amém. Glória a Deus. A gente passa por lutas, a gente chora. Em algum momento você vai vir a vontade de você desistir de algumas coisas. Mas a Bíblia diz que a salvação é para aqueles que perseveraram até o fim. Verdade. Né? Então nós temos que perseverar. Se a gente não pode correr, a gente anda. Se não a pode gente vai andar, se para arrasta. onde, né? A gente vai para onde, né? Eu não tenho para onde ir, não tenho para quem voltar. Justamente. E pastor, é uma brecha muito grande nessa falta de perdão. Isso. Quantas doenças ficam alojadas em relação a isso? Demônios ficam alojados pela falta de perdão, de liberação, né, do coração. Então, pessoas que muitas vezes carregam ódio, né, de pessoas. E aí é uma brecha gigante para o diabo ficar operando e controlando sua vida, suas emoções, sua vida presente, seu futuro, amarrando muitas vezes sua vida emocional, sua vida profissional. Isso. Né? Tudo porque há legalidade para que ele faça isso. Isso. Né? E quantos testemunhos, quantas pessoas nós já ouvimos que não quiseram perdoar. Isso. Né? Morreram com o coração amargo. Isso. Meu Deus, que terrível, né? E é você literalmente... Tem até umas frases famosas em relação a isso. Tem uma frase que diz assim, você beber o veneno achando que é o outro que vai morrer. Fato. Porque você carrega um peso que sinceramente, não dá para carregar sozinho. É muito pesado. O pecado é muito pesado de carregar, a gente não consegue. Né? E aí vem Cristo e diz assim, troca a tua bagagem, né? Que eu te dou um fardo leve. Glória a Deus. Olha, irmão Bosco tá contido hoje, mas ele é o irmão do Glória, viu? De vez em quando a pessoa tá assim na igreja e tal, aí você escuta Glória. Ô Bosco, tu nem sabe, quando eu voltei pra igreja, aí eu não sabia quem era que dava aquele Glória. Meses. Eu fiquei sem saber quem era que dava aquele Glória. Aí acho que teve um dia que a Majoraline me disse, Bosco, tu não conhece não? Eu disse, não sei quem é não. E depois te mostraram. Eu disse, eita, é o irmão do Glória. É bom da glória. Bom demais, hein? Rapaz. Bom da glória a Deus e aleluia, né? Oxe, é bom demais. Você só sabe se experimentar, né não? Não é? Não é porque assim, ó, uma vez, me perguntaram assim, por que vocês evangélicos gritam tanto? Eu disse, você trouxe para algum time de futebol? Boa. Trouxe. Quando seu time faz gol, você grita? Grito. É normal para você? Eu disse, então para mim também é normal gritar para o Senhor. Pronto, estamos celebrando as coisas diferentes, né? Amado. Eu disse, olha, eu digo, olha, quando eu estava no mundo, a gente era muito intenso no mundo, não era? E por que para Jesus a gente tem que ser? Lógico que cada um tem seu jeito de ser, certo? Sim, né? Sim. Às vezes cada um a gente respeita, não é isso? Sim. Mas, por que para Jesus a gente tem que ir quietinho ali, coado? Não, os demônios têm ousadia. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. O sangue do Senhor corre nas nossas veias, a gente sente a presença dele, não é? Então por que a gente tem que se arrastar? Não, embora que tem dias que você tá mal. E eu digo que nos meus dias maus, eu sempre desabafo no meu culto. O meu culto é um desabafo com o Senhor.
Eu estou dando glória dizendo, Jesus, me socorra nisso. Me ajude nisso, Senhor, Tenha por misericórdia, favor. Tenha Jesus. misericórdia. Então, por Sim. que para o Senhor a gente vai dar o resto? Vai dar menos. Eu fico me perguntando, por que para as outras coisas a gente é mais intenso? Uhum. E por que para o Senhor a gente tem que dar O miserê, só o miserê, né? a miséria, É né? verdade. Dar Sim. o resto da gente. Então a gente tem que ser intenso com o Senhor. A Amém. gente tem que dar o melhor para Ele. Amém. Né? O melhor da nossa devoção, o melhor do nosso culto. Uhum. Não é? O melhor da nossa oferta, seja no serviço, seja no dinheiro. É. A gente tem que ser assim. Não é não? Com certeza. Tem pessoas que não têm compreensão. Que habita dentro de nós. O Senhor nos deu um espírito. E habita, né? A palavra do Senhor está dentro de nós. O Jesus está em nós. Amém. Né? Então, por que eu tenho que dar? Eu tenho que dar o melhor. Amém. Mesmo doendo, mesmo chorando, mesmo triste, desanimado. Mas eu vou cultuar, eu vou dar o meu melhor, Senhor, eu vou celebrar Ele. Amém. Porque eu sei o que foi que Deus fez na minha vida, né? Amém. Cada um da gente olha para você, você vê o que Jesus já fez, os livramentos que Jesus já deu. Amém. São muitos milagres. Quando eu olho para mim Uhum. e eu vejo assim toda a trajetória, né? As respostas que o Senhor trouxe para mim, os livramentos, as dores, e o Senhor sempre mostrando alguma coisa assim. Então, por que eu tenho que ser tímido na presença? Porque às vezes eu me controlo um pouquinho. Pois, não parece não. Dá vontade de dar uns pulos, correr dentro da igreja, mas eu me controlo. Vai chegar o dia que você não vai conter o espírito. Mas é muito bom, Ed, você demais, invocar, né? É muito bom estar você invocar, apaixonado você pelo sentir Senhor. Ele. Glória, né? Glória a Deus. Você sentir a presença dEle. Saber que Ele está em você, né? Ah, Jesus. Glória a Deus, né? Obrigado, Jesus, por tua presença. Não tem presença mais gloriosa. Glória a Deus. Era isso que eu queria, né? Era isso que eu não achei nas festas. Era isso que eu procurava, que eu procurei em tantos lugares e não encontrei. Mas nós encontramos nossa pedra de grande valor. Amém. Nós encontramos o amado da nossa alma. Né? Por Ele. Né? Às vezes as nossas renúncias, que às vezes, Ed, você não vai encontrar uma plateia, pessoas para bater palma. Parabéns, Ed. Se você conseguiu renunciar a esse pecado, isso aqui. Né? Mas Ele está vendo o seu esforço, as suas dores. Então vale a pena. Vale a pena, porque todo sofrimento não se compara com aquilo que você tem reservado para nós. Amém. Né? Não se compara. E o amor dele pela nossa vida não tem como medir, não tem como comparar. Então nós somos dele, lavados e remidos pelo sangue dele. Amém. Né? Ele derramou sangue naquela cruz. Derramou sangue por nós. Então vale a pena a gente lutar por amor a ele. Vale a pena a gente acreditar naquilo que ele disse. Você pode olhar e trazer também na sua memória. Você imaginava que hoje estaria aqui fazendo tudo isso. E ver o Senhor restituindo, restaurando algumas coisas. Então vale a pena você caminhar por mais. Porque você não sabe o que é que Deus tem lá na frente para você. Seja material, seja espiritual. Amém. Seja o que for, porque o nosso coração não deve estar nos bens materiais, no dinheiro, em sonhos, mas o nosso coração, principalmente nele. Porque eu sei que as minhas vitórias é porque ele está na frente. Que a gente está aqui por causa dele. Levantamos por causa dele. Respiramos por causa dele. Comemos por causa dele. Dormimos por causa dele. Nós somos totalmente dependentes por causa dele. Dependemos dele para tudo. Então, como abandoná-lo? Como abandoná-lo? Né? Como deixar nosso pai, nosso amado, nosso querido, nosso amigo, nossa verdade, nosso pão, a coluna, o maná, né?
O Deus que abre, ninguém pode fechar, né? O Deus que faz a estéril ser mãe de filhos, né? O Deus que pega alguém que era tímido, né? Tão machucado por dentro. E faz a gente chegar a lugares que você olha e faz, não, Senhor, só o Senhor para fazer isso. E com ousadia, né? Né? Só o Senhor para e com ousadia, só Ele para fazer isso. Somente. Né? Chegaram para João e disseram assim, olha, aquele que você batizou está fazendo mais discípulo que você. E João olhou e disse, não, eu sei meu lugar, eu sei minha posição, convém que ele diminua e que eu cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. Uhum. Era João dizer assim, eu fui feito para isso, eu nasci para isso. Então eu creio que cada pessoa tem seu lugar na mesa do Senhor. Ninguém é mais importante ou menos importante, mas Jesus, ele conta com todos, ele ama a todos. E cada pessoa é importante para ele. Cada pessoa é importante, cada pessoa é preciosa, valiosa, né? Nós somos preciosos e valiosos para o Senhor. Ninguém sabe as nossas dores, os nossos choros, né? Ninguém, só ele sabe. E mais ninguém sabe. Porque às vezes a gente quer, né? Falar, se justificar. Não precisamos justificar, né? Quantas vezes a gente escuta até o nosso pastor falando isso, né? Sobre a nossa reputação, a gente se justificar e tal, isso e aquilo, né? Mas enfim, ele sabe. E Deus, ele é um Deus que honra a gente. Amém. Às vezes a nossa espera, às vezes a gente olha assim, mas Deus, será que isso vai acontecer? Às vezes lembra de Rebeca. Rebeca vai tirar a água, né? Vê um servo de Abraão ali e tal, encontra com ela, né? E ela se torna a esposa de Isaac. Foi Rebeca, né? Não Raquel. Rebeca. Se torna a esposa de Isaac. Rebeca não esperava, mas olha Rebeca. Aquele homem tinha feito uma oração antes. Aquela que me dá água para meus camelos, tal será essa mulher. Ele chega no pulso, a mulher fala, você quer água? Você quer dar água aos camelos? Não, ela não esperava aquele encontro, aquele dia. Ela nem imaginava que essa pergunta era trazer um casamento para ela. Né? Deus contraria a lógica, né? Você vê a mãe de Moisés colocando ele ali, não imaginava que Moisés ia voltar. Mas quando a filha do faraó desce ali, que manda pegar aquela criança e tal, deve ser dos hebreus e tal, Miriam tá acompanhando, chega lá e diz, você quer arrumar uma ama para dar mamar? Quero. Vai chamar, faz por a favor. mãe. Vai chamar a mãe. E o que é que ela diz? Você cuida dele para mim, eu vou te pagar. Todo dia ela lá no Bradesco, passava o cartão e recebia o dinheirinho dela, ela cuidava do filho dela, dava de mamar o filho dela. Então Deus contraria a lógica humana. Coisa linda, meu Deus. Deus contraria a lógica humana. Às vezes é porque a gente vê o céu em silêncio e a gente fica querendo entender como é que vai ser. Não, quando eu não estou vendo nada, como é que vai ser? E o profeta vai fazer igual o profeta fez. Vai lá, olha lá. Nada de água. Vai lá. Mas na sétima você diz, eu vejo uma pequena nuvem. Do tamanho da palma da mão de um homem. Vai chover. Vai chover. Amém. E tudo isso que a gente está falando... até você tá falando do futebol, eu pensando aqui, né? Tudo é uma questão de amores, né? Porque algumas pessoas acreditam e veem Deus como um carrasco, como um Deus que limita a vontade dos homens, tudo isso. Mas, na verdade, se a gente analisar o contexto de um relacionamento, por exemplo, quantas pessoas deixam de fazer alguma coisa porque essa coisa desagrada o parceiro, né? Então, nós nos submetemos a homens, mas não queremos nos submeter ao senhorio do Senhor, né? Nos submeter a algo para que preserve o nosso relacionamento com Ele. Isso. Então, quantas pessoas apaixonadas mudam completamente sua rotina, sua vida, seu ciclo de amizade por outrem e não o fazem quando isso é para Cristo. Então é uma questão de amores. Isso. Porque se você ama o Senhor, se você é apaixonado por Ele, como nós estamos falando aqui, abandonar algumas coisas não será pesado. Deixar algumas coisas, alguns ambientes, algumas mesas não será árduo,
porque nós encontramos um amor maior. Nossa pedra de grande valor. Encontramos Jesus. algo superior. E que por esse algo, e até como o pastor Júnior falou no último dia do congresso, ele disse assim, Jesus, ele não é mais alguma coisa do meu dia. Uhum. Jesus não tem que estar competindo com as outras coisas da minha vida. Ele é a única coisa. Isso. Ele é, de fato, o que importa. Isso. Porque quando ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Se resume. Tudo, né? Quem somos nós sem ele? Nada. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Para onde nós iremos? Não é? Para quem iremos, né? Para quem iremos? Para onde nós iremos? Para onde? Só ele. Agora, é difícil, porque a gente quer renunciar a nós mesmos. Né? Renunciar a nossa carne, nossos Negue-se desejos. a si mesmo, né? Renunciar a nossas paixões. Porque ele é espírito. Né? Enfim. Então, a gente olha para trás, é sempre importante a gente trazer a nossa memória, né? Aquilo que nos dá esperança. Uhum. Sempre trazer lá atrás o que o Senhor fez, né? E ver o quanto o Senhor usa a nossa vida, ou já usou, ou continua usando, e vai usar para pessoas. Verdade. Você atrai pessoas para Cristo. Porque se a gente não sabe pregar, mas a gente tem o nosso testemunho de vida que a gente pode partilhar para as pessoas. Que é algo mais valioso e mais verdadeiro. Você dizer, não, Jesus transformou isso aqui. Jesus tirou isso aqui. Jesus fez isso na minha vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, de fato, a gente experimenta ele, né? A gente escuta a voz dele. Às vezes ele fica calado, né? Mas talvez quando ele fala. Então a gente escuta a voz do pai. A gente sabe que tem um pai que cuida. Ele vai suprir as nossas necessidades. Não os nossos caprichos, né? Mas de vez em quando ele faz um mimo também, né? Ele faz um mimo, porque ele é pai. Né? Ele pai, ele corrige, ele ama, né? Ele aconselha. Às vezes ele deixa cair, que é pro filho aprender. Às vezes a gente é teimoso, né? Mas enfim, ele é pai. Ele é pai. E quando eu olho assim, Jesus, em um dos salmos, ele diz que ele não trata conosco segundo os nossos erros. Imagina se ele fosse tratar conosco segundo os nossos erros. Meu Deus. Então eu acredito assim, que essa compaixão, essa misericórdia, é esse amor que eu preciso ter. Olhar para as pessoas e acreditar que assim como Deus tem transformado a minha vida. Amém. Assim Deus ele é poderoso para transformar outra vida. Basta só a pessoa abrir o coração e querer. Amém, é verdade. Ele pode se fazer não fosse isso. Deus na nossa vida, onde era que a gente estava agora? Me defenda. Se não fosse a boa mão dele, se não fosse a presença dele, a misericórdia, a graça dele sobre nós. Não é? Porque eu ainda vejo coisas ruins dentro de mim. Que milita. Né? O espírito contra a carne. Mas eu digo, meu Deus, eu tenho misericórdia de mim, que eu errei nisso, Jesus, de novo. Eu pensei nisso que eu não deveria. Eu agi dessa forma. Né? Então, são coisas que a gente deve pensar, né? E refletir. Então, que o Senhor nos ajude a gente ter esse olhar de compaixão para a humanidade, com um olhar de amor. E eu sempre oro assim, dizendo assim, Senhor, não sei se eu estou certo ou errado, meu Deus, traz um tempo de paz para a nação brasileira. Que as pessoas consigam viver a vida delas, cada uma trabalhar, né? A gente vê tanta maldade, a gente vê tantas coisas ruins. E eu sempre digo assim, onde eu chegar, eu vou ser um embaixador de paz. Onde houver contenda, eu vou desmanchar a contenda. O que eu puder unir, eu vou unir.
que eu puder fazer para unir, eu vou fazer. Aquilo que está ao meu alcance, se eu puder clamar pela unidade, pelo perdão, pelo amor, eu vou fazer. Porque assim o Senhor fez comigo, né? Assim o Senhor alcançou minha família. Então eu vejo que é por aí o caminho. Amém. É isso mesmo. A gente precisa ter consciência de onde Deus nos tirou para que nós possamos dar graça a outros que estão passando, né, porque muitas vezes, Bosco, eu não sei se tu tem essa sensação, mas como a religião quer nos enveredar, sabe? Como é muito rápido de muitas vezes a gente se sentir superior, como é muito rápido, porque nós estamos cumprindo os ritos, a soberba vir no nosso coração. Eu tenho percebido esses dias, meu Deus, como é rápido de ser roubado. Né? Porque manter um coração puro... Difícil. Meu Desafiador. Deus, é muito desafiador. Muito desafiador. Você olhar com graça para as pessoas como nos primeiros dias, como você olhava para si. Né? Que tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: hoje eu entendo porque o pastor... Eu não entendia porque o pastor deixou as 99 até que eu era aquela que se perdeu. Então, muitas vezes a gente perde esse coração. Sim. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente perde esse coração de olhar para o outro com a graça que um dia o Senhor nos olhou. Isso. Como a religião quer nos enveredar. Como o sistema quer nos enveredar. Isso. É terrível. Porque às vezes a gente pode olhar para uma pessoa assim e dizer assim, mas fulano faz isso de errado, fulano não se conserta, eu falo, e a Ou mesma então fulano coisa, não quer. fulano não quer e tal. De fato, nós seres humanos, a gente vai, às vezes quer se afastar, às vezes você não quer orar mais pelaquela pessoa, enfim. Mas aí a gente tem que trazer a nossa memória. Jesus, ele nunca desistiu de nós. Quantas vezes a gente erra no dia a dia? Fala coisa que não é para falar. Sim. Pensa que não é coisa não é para pensar. Faz julgamentos errados. Erra nas ações. Enfim. E mesmo assim a gente vai, prospera do Senhor, o Senhor vai. Levanta de novo, vai. Caminha, filho. Caminha, filha, né? Caminha, continua caminhando. Mas às vezes a gente não quer ter compaixão do outro. Você não, eu, né? Eu não quero ter compaixão do outro. Quero desistir do outro. Enfim, por isso que eu digo que ser leite foi uma escola para mim. Às vezes, eu me lembro que teve uma vez que eu era responsável por um grupo de homens e eu chamei um irmão para ir na casa de outro. Aí ele fez assim, de novo, poxa. Eu disse, de novo. Eu disse, até quando nós vamos lá? Eu digo, até quando não tiver mais vontade aqui, eu não vou. Ele disse, não, nós só vamos dessa vez. Eu digo, amém, também. Amém, vamos lá. E a gente foi, passou-se o tempo, a gente foi de novo. Outro tempo a gente foi de novo. Até que depois a gente não foi mais nessa casa. Mas a gente foi nessa casa, orava, lia a Bíblia, cantava uns louvores. E de fato era como se a gente fosse lá para dar um ânimo lá. Vocês levantam, se posicionam e tal. Mas Jesus, ele sempre vai estar ali esperando por nós. A gente erra, Jesus está ali. A gente vai para os pés dele, pede perdão, ele nos levanta, vai. Né? Então, assim, eu creio que o Senhor nos ajuda a manter esse coração. E eu acredito que é difícil. Por experiência própria. Em algumas situações é difícil. Mas aí a gente tem o entendimento que o Senhor deseja que a gente se comporte dessa maneira. Então a gente vai para Ele. É mesmo. Quantos testemunhos a gente não vê, né? De pessoas que dá a inconstância e de repente a pessoa se firma. Rompe, né? E vai embora. Né? Verdade. Recentemente eu, tomando banho, tive uma graça do Senhor muito grande, assim, sobre
comecei a orar, assim, pelo Nordeste, sabe? Sim. Me veio uma compaixão, assim, tão grande, Bosco, por essa região, eu acho que como nunca antes, assim, na minha vida. E ali eu chorei, chorei, chorei. E o que o Senhor ministrava no meu coração era: não são ignorantes, como dizem. Não são burros, como acham que são. Hum. E Deus começou a falar até profeticamente no meu coração coisas que Ele faria no Nordeste. Menino, eu me derreti. Mas eu chorei tanto debaixo do chuveiro, eu chorei tanto. Porque era como se eu tivesse recebido uma revelação do Senhor sobre a nossa região. Sim, amém. E o Senhor mostrando o coração dele para mim, de como ele vê o nosso povo. E não como os outros veem, não como os outros estados veem o Nordeste. Mas eu tive naquele dia a percepção do coração do Senhor para essa região. E é muito amor. E é coisas muito lindas, assim. Amém. O que o Senhor tem reservado para nós. Amém. Não diminuindo os outros, mas eu não tenho dúvidas de que o Nordeste, o Senhor mudará a sorte. Amém. Em nome de Como Jesus. foi com o Senhor mudará a sorte. Amém. Da nossa região, sabe? Amém. Dos lugares secos e áridos, brotar muita Amém. riqueza Em nome de Jesus. e muitas fontes de águas vivas. Amém. E o Senhor me revelou algo muito precioso naquele dia e me fez mudar muita percepção sobre até o que eu tinha e o que eu olhava, né, para nossa região. E eu sei que Deus, ele não errou onde a gente nasceu. Sim. Deus, ele não errou na cidade. Deus não errou na casa, Não. nos pais que nos deram. Não. Ele faz tudo perfeito. Glória a Deus. Absolutamente, Deus faz tudo perfeito. Ele não erra. Isso. E eu creio piamente que o Senhor abençoará muito Amém. a nossa região. Quero viver para ver Amém. o que Ele fará. Mas é sobre isso, sobre a gente experimentar o coração de Deus. A gente ver como Deus vê. Isso. Não como eu quero ver, ou debaixo das convicções, ou das crenças, Sim. ou do conhecimento que eu tenha. Sim. Mas que eu possa enxergar com o sentimento, com o coração do Pai. Sim. É muito precioso. É muito Isso. precioso quando Ele revela o nosso coração. Isso. Ele revela o coração dele para nós. Isso. Não é tremendo, né? Quando você olha para alguém com uma graça que, meu Deus do céu, só o Senhor. Só e o às Senhor. vezes as pessoas podem olhar assim, não, Ed, você dá crédito a fulano, assim. Já teria desistido, mas às vezes o Senhor gerou um amor no seu coração, né? E revelou para você, como você tá falando, né? E você consegue insistir, investir mais. Eu creio, eu acredito, né? Eu acredito que o Senhor vai tirar aquela pessoa das drogas. Amém. Eu acredito que o Senhor vai tirar aquela pessoa daquele lugar. O Senhor vai transformar a vida dela, vai transformar a vida dele. O Senhor vai fazer algo diferente. Enfim, porque a gente sabe que é o poder de Deus. A gente não tem poder para convencer ninguém, para transformar a vida de ninguém, mas nós acreditamos que o Senhor é poderoso para transformar, libertar, restaurar, curar, salvar. Amém. E Ele faz mesmo. Nós somos a prova viva disso, nós né? somos a prova disso. Aleluia. Com certeza. A gente olha para nós assim, hein? A gente olha para o nosso passado e vê hoje quantas curas dentro de nós, cura interior, de tantas coisas que a gente poderia, né? Como foi citado aqui, tantas. E tantas coisas que a gente carrega. Que principalmente o perdão, né? Como um perdão, como você falou, né? Quantas pessoas que têm problemas nos ossos por causa do perdão. Na alma. Quantas coisas o perdão, você... Insônia. Às vezes você não tem fé, você não tem alegria, porque tá faltando alguma coisa. E às vezes Deus já te falou. Você sabe que tem que fazer, mas você não toma uma posição. E tem alguns perdões que só debaixo de jejum mesmo. Isso é.
Só debaixo de Só jejum. debaixo de jejum e oração. Mas É possível. lembra de Jacó com Esaú? Jacó, quando sai de casa, a intenção de Esaú Mata. matar o irmão. 20 anos se passa. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha celular. Você não tinha lugar. E aí? Já me perdoasse? Já passou aquela raiva? Mandava uma figurinha de vez em quando, né? Não é? Então, se mandar figurinha para você mandar um sinal e tal. Mas olha quando Jacó volta. Quando diz, né, Jacó está voltando das terras de Labão. Vem o encontro de Esaú. Aí Jacó Bem manda os humilde. mensageiros à frente, né? Aí os mensageiros voltam e dizem, ó, teu irmão tá vindo aí, com 400 e poucos homens. Meu Deus. Agora disse, vamos matar. Divide a família, né? O rebanho ali. Mas a Bíblia diz que quando Jacó encontra Esaú, ele se abraça, se beija e é uma grande alegria. Perdão ali. Eu creio que tanto perdão de Jacó, perdão por aquilo que ele fez, e de Esaú também, porque tinha um sentimento de morte, de matar o irmão. Então, o perdão, ele é libertador, ele é cura para você, cura para aquela outra, para o outro. É cura ambos. E essa foi uma das áreas também que o Senhor tratou na minha vida, né? No quartel. Essa foi uma das coisas que o Senhor, quando eu me converti, quando eu disse a você que o Senhor começou a limpar a casa. Eu tinha um colega no quartel, muito amigo meu, e aconteceu uma situação e eu fiquei muito chateado. Né? E depois de um tempo ele tentou se aproximar, mas eu não quis. Mas quando o Senhor me pegou mesmo, o Senhor me chamou assim, aqui, começou a limpar a casa, se você precisa liberar perdão para fulano. Eu dizia, mas foi ele. Ele fez isso. Eu dizia, Jesus, ele fez isso. Jesus disse, não, eu sei. Mas você. E Jesus ainda trazia a minha memória. Algumas vezes ele tentou se aproximar e você que não quis. Algumas vezes ele tentou se aproximar, mas você disse não. Jesus dizendo, você vai começar por você. Você é o problema. Você é o problema é você. O problema é você. Aí teve uma noite que eu adoeci, né? Fiquei doente, febre. Aí de manhã, aí eu precisei tirar um dinheiro onde era o Banco Real ali. Onde tinha Onde eu já o sou, cinema. né? Uhum. Tinha um caixa ali do Banco Real, né? Aí eu fui sacar um dinheiro ali. Aí quando eu saí de casa, o Senhor disse, é hoje. Aí eu cheguei, quando eu cheguei, eu disse, é hoje, ele não tá aqui, que era o próximo local de trabalho, ele não tá aqui, também era da minha cabeça. Eu entrei ali onde tinha, né? Tinha um caixa do Banco Real, saquei o dinheiro. Quando eu tô saindo, ele chega. E aí, fulano, tudo bom? Tá tudo bem, fulano. Aí tentei enrolar, né? Fiquei lá conversando com ele. Aí, quanto tempo? Nunca mais a gente se visto. Não foi, fazia mais de ano que não veio. E eu enrolando. E o Senhor, fale. Aí teve um momento que eu parei a fala, eu disse, olha, quero lhe pedir perdão. Aí relatei toda a história de novo para ele, assim, sabe? Eu percebi e tal, pronto. Aí depois de... Mas foi cura ali naquele local. Chega e sai leve, né? Foi cura, sai leve dali. E hoje a gente, quando a gente se encontra por aí, fala, tô lhe contando agora, lembro, não me dói. Não me dói. Não me dói. Então, assim, o perdão, ele é cura. Né? O perdão, ele é libertador. E a gente, o Senhor nos dê graça. E que a gente deixe nosso coração livre. Eu sempre digo que o nosso coração, ele é livre. Ele não é um depósito de mágoa nem de rancor. Nosso coração é um depósito de paz, do amor do Senhor, da graça, da bondade. E o Senhor, ele vai nos ajudar. Eu creio que a cada tempo que passa, a gente vai num nível maior. Amém. A Bíblia diz que Ana, depois que Samuel nasceu, todo ano ela levava uma túnica nova para Samuel. Que a túnica de 10 anos não dava para na de 11 anos. Porque ele cresceu, não dava a túnica dele. Do mesmo jeito, eu creio que é na nossa vida. Cada tempo que se passa, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai tendo experiência com o Pai. E o Senhor vai nos ajudar a gente chegar
a estatura do varão perfeito, né? Amém, glória a Deus, creio. Então somente, aleluia. Glória. Eita, pastor. A gente podia conversar sobre tantas coisas mais, né? Eu acredito que nosso episódio já está chegando umas 2 horas. Já. E toda vez, quando eu falo, eles fazem essa cara. Já. Meu Deus, como passa rápido. Mas vamos orar, né? Por essas Amém. pessoas que ficaram conosco aqui até o final. Tantas Amém. pessoas que podem estar vivendo um desafio de perdão, Amém. né? E não é um sentimento. É uma decisão porque a gente fica esperando alguma coisa, Uhum. né? Se mover, Deixa eu sentir, né? Deixa eu sentir, me arrepiar. Não. Perdão é uma decisão. A gente sabe que precisa fazê-lo Isso. e é por consciência mesmo, né? Isso. Só que depois que a gente exerce, a gente recebe as benevolências da Amém. ação, Isso. que são as bênçãos que estão e que protegem Amém. as nossas decisões. Glória né? a Deus. Então, quero que o Senhor ore também baseado nisso, para que nós possamos fortalecer a fé de quem precisa fazer esse ato, né? E, enfim, vamos orar. Amém. Pai, te louvamos nessa noite, te adoramos. O Senhor é bom. Obrigado por esse amor. Obrigado porque o Senhor nos perdoou. Amém. Nós conseguimos perdoar porque o Senhor nos perdoou primeiro. Sim. A gente consegue amar porque o Senhor nos amou primeiro. Uhum. E a minha oração nessa noite é aonde essa palavra, onde essa mensagem, onde esse bate-papo, essa conversa chegar, que o Senhor toque o coração, assim como o Senhor me ajudou, me deu força, me deu graça para me liberar o perdão para meu pai, assim como Deus, o Senhor me ajudou a liberar perdão para um colega meu. O Senhor me ajude, dê graça, dê força para que essa pessoa consiga, Senhor, liberar o perdão, seja para o pai, para a mãe, para o filho, quem quer que seja, que o Senhor dê direção, dê graça, dê força para que com que essa pessoa possa liberar esse perdão e ser curada em nome de Jesus. Oro também por todos aqueles que precisam ser tocados pelo poder do Senhor. Amém. Oro pelas esposas que não se converteram ainda, que o Senhor dê estratégia aos maridos, para que possam continuar semeando em oração, orando e crendo que o Senhor é Deus que liberta, crendo que o Senhor é Deus que tira as escamas dos olhos, seja a esposa, seja o marido. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê graça. Eu oro pela paz que excede todo entendimento sobre a nossa nação, sobre essa cidade, sobre cada família nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, clamando ao Senhor por tua salvação, que vidas sejam tocadas pelo Senhor, transformadas e libertas para a glória do teu nome. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Chegamos em mais um fim Amém. de episódio. Conversamos aqui com o pastor Bosco. Muito obrigada, pastor. Obrigado a você, né? Para mim é uma honra, um privilégio, um desafio para mim, né? Eu sou tímido, digo às pessoas não acreditam, mas eu sou tímido. Eu também sou, pastor, e ninguém acredita. Mas Jesus é bom. Mas muito obrigado mesmo. Sinto honrado. Amém, foi bênção demais. Para mim. Foi bênção. Glória a Deus. E que como você orou, né, que muitas vidas sejam tocadas através desse bate-papo. É a nossa intenção aqui. Se uma pessoa for alcançada, já estamos cumprindo nosso propósito. Glória né? a Deus. Porque um dia fomos esse um. Amém. Né? Amém. É assim que eu sempre oro ao Senhor. Então, meus irmãos, estamos aqui também nos bastidores com a esposa do pastor Bosco, né, irmã Cirleide, que, né, viveu tudo isso. Aí depois ela vai vir contar a versão dela também dos fatos, de como tudo ocorreu. Amém. Mas olha, quero agradecer demais a vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Que o Senhor abençoe a tua vida, que você continue sendo nutrido
pelo Senhor. Amém. Ele que é a nossa videira, a nossa figueira. Amém. E nós somos os ramos. Glória E a nele Deus. estamos sendo nutridos. Que o Senhor te abençoe, te capacite. Amém. E como vocês já sabem, meus irmãos, se inscreve no canal. Amém. Não deixa de dar o seu like também, isso vai nos ajudar muito o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para que eles possam, de alguma forma, expandir mais essa palavra. Então, Amém. Deus abençoe vocês e como vocês já sabem, até na vista. Amém.